Noite, professor. Eu vou tentar apresentar aqui. Vamos ver se vai dar sorte, porque eu tô brigando um pouquinho com essa entrega, que eu tava arrumando bug. Tá tendo esse OBS meio chato, porque esqueci o nome. O Meet não tava funcionando direito pra mim, tá caindo toda hora. Então eu vou tentar gravar aqui com o OBS depois de tentar fazer ele funcionar, coisa que não tá funcionando. Mas, apresentando na entrega do 2, né, do Mapas ODS, os projetinhos. Aqui de momento ele continua a mesma coisa, então ele já está com a página de login, né, para fazer a efetuação. Aqui ele deu um errinho na formatação que eu ainda não vou mexer nisso, que eu tô de tanto saco cheio de mexer nesse código que eu preferi passar isso com erro, perder uns pontinhos, mas eu não vou mexer nesse negócio agora, outra hora arruma a orientação dele. Mas ele, no momento ele não está funcionando com rota de 2 guardas, então eu vou mostrar somente a rota do usuário, né, porque a gente fez basicamente toda ela. Do usuário não, desculpa, do admin. A do usuário ele só tá realmente com uma replicagem das mesmas telas que tá sendo feitas no admin, só que essas telas elas estão sem a formatação, então elas estão no cru. Então estamos terminando primeiro toda a rota do administrador para depois fazer as telas de consultas, que são as telas do usuário. No caso, esse usuário ele já está sendo criado no Pocket Base. Então, deixar o Pocket Base torcer para não travar. Então eu já tenho 2 usuários aqui, né? Esse aqui, que é o do Gmail, não me pergunte porque é o que está funcionando. Esse aqui, quando eu tento entrar com ele, ele não está funcionando. Ele demora ou não reconhece. Então vamos testar com esse aqui. Então, mas ele foi criado de maneira bem factual. A gente também já tem, por exemplo, alguns outros campos que ainda não estão sendo feitos, né? Que eles não foram populados. E alguns outros que a gente já populou para fazer alguns testes. Então esses aqui são os testes que já estão populados. Então só voltar para cá, para minha telinha. Entrar. Até uma demoradinha, mas como está sendo feito. Aqui a tela de dashboard, assim que o cliente ele entra clica no botão de entrar, ele já vai dar direto com o dashboard. Isso aqui é o dashboard do admin. O dashboard do admin a gente já aproveitando que a gente já está mexendo com recursão de alguns dados no banco de dados, eu já consigo trazer algumas informações. Então, no caso, ele está trazendo somente as informações do consumo de água com algumas contas que eu fiz de momento na mão, porque como a gente ainda não tem a tela de fazer realmente as consultas, tudo mais, a gente está terminando de fazer as questões dessa tela que ela está dando um pouco mais de trabalho. Então, algumas coisas de momento eu botei fixa, mas algumas outras coisas, como por exemplo, trazer os meses que foram cadastrados, as contas cadastradas e os demais dados, eles já são dinâmicos, eles já são dados que já estão populados, já estão respondendo de acordo com o que é pedido. Então, no dashboard, a pessoa logo quando entra, ela vai ter alguns cards. No caso, esse card, ele já está trazendo a quantidade média real que está sendo feita de conta de água, porque a conta, né, estipulada pela ONU é de 50 litros por pessoa. Então, a partir disso, a gente fez as contas. Depois eu até entro e mostro mais um pouco como está sendo feita essa conta do dashboard. Que é a conta de 50 litros, né, que é vai da ONU. E de acordo disso, a gente dividiu esse valor com os valores mensais que a gente tinha. Que seriam, por exemplo, esse aqui do totais dos consumos, que depois mostrar a inclusão dos dados. E a partir disso, eu consegui retirar o valor real de quanto é consumido de água naquele mês. Para aquelas pessoas, incluindo, isso não está trazendo ainda os eventos, por causa do impacto, para a gente conseguir diferenciar uma ação ou outra. E também a partir desses valores de consumos reais, né, dos mensais que a gente já colocou, eu consigo já puxar qual é o valor real médio de uso de consumo da água daqui na UTF. Lembrando que o valor que foi colocado isso tem que ser um valor dinâmico, ele está utilizando um valor fixo por enquanto para fazer essa conta. Então, como a gente não tem ainda a quantidade de alunos totais, né, dinâmicos, eu botei um valor fixado. Quanto às rotas, eu estava tendo um problema, tive que dar uma modificada no arquivo de login, porque eu passava alguma rota, por exemplo, que eu estava clicando direto na imagem aqui do arquivo. Acontece que quando eu clicava direto na imagem, ele perdia a rota, ele saía fora. Então eu tive que fazer algumas modificações e botar um botão dashboard para ele conseguir fazer a funcionalidade. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui em qualquer tela, volto novamente para o dashboard.
O que tinha inicialmente aqui colocado na sidebar, eu não estou mais trabalhando com ela. Então eu estou trabalhando totalmente agora com a sidebar, todos os menus que estavam ali, elas estão feitos aqui do lado. Eu vou começar pelo menu de perfil, mostrando a parte, porque ele não está funcional. Eu tenho toda a parte visual dele, tenho toda a parte do código, só que ele não está salvando ainda, porque não tem nenhuma tabela ainda feita no banco de dados, que tem o próximo que eu teria já tá fazendo. Para partir disso, o que for colocado aqui, refletir aqui na side nav. Então, por enquanto, esse passo ainda não está funcional. Mas ele já está com toda a recursão. Com a outra parte também, por exemplo. Aqui, vamos ver a do visualidades também. Ele não está funcional ainda, a gente está fazendo esse próximo dado ali, quando tiver a calculadora confirmada. Mas por enquanto já dá para a gente tentar puxar algum dado, uma questão ou outra, ponto de alguns dados que a gente já tem cadastrado. E a gente vai passar na próxima entrega, pelo menos esse dado, essa recursão. Então, qualquer coisa, pessoal, eu vou encher o saco esses dias de semana para entender o que eu estou fazendo aqui. Que mais? Aqui, cadastrar prédio também. Ele não está funcional, ele está com um erro na cadastro do banco de dados, que ele também está com toda a estrutura. A gente está fazendo o pedido e a solicitação. Só que na hora que a gente tenta salvar o dado, ele ainda não está salvando, né, o dado. Então essa parte aqui, como não foi minha, não consigo identificar se o patch deixou alguma coisa fora ou não ainda feita, né? Então, por enquanto, o que eu identifico é que tem um problema na hora de cadastrar o dado, apesar de estar toda a recursão feita dela, que eu estava mostrando também em tela. A gente também tem, vamos passar por aqui, porque aquela telinha de baixo, ele puxa uma das telas aqui, o cadastrar conta de consumo. No primeiro momento, ele chega e coloca todos os consumos esperados. Eu peguei um recurso que está pegando a média do consumo do mês, que ele vai bater a média de consumo total dos meses, e a partir disso ele vai soltar uma média exatamente para ver se a universidade está conseguindo atingir aquela meta, né, daquele dado específico. Então, ele vai ser de acordo com a inclusão dos dados. Se tiver, por exemplo, um aumento maior, como por exemplo, quando colocarem o prédio G, esses dados já vão ser modificados automaticamente. Por exemplo, aqui a gente tem a opção da data, né? Metros quadrados, metros cúbicos, que é feito a verificação. Tem o botão de editar e o de excluir, que eu já mostro. Vamos primeiro fazer uma cadastramento de uma nova leitura. Só deixa eu pegar minha colinha aqui. Cadê? Que eu tava fazendo os testes. Tá, eu fiz uma tabelinha aqui, resumindo todas as contas da UTF que a gente tem para fazer as verificações. Tanto que, por exemplo, um dos motivos que eu tive esse site para poder ver a média que está tendo de consumo foi dado um alerta que a gente pegou numa das contas que estava indicando um aumento entre os últimos 5 meses de consumo da água, que foi apontado pela Sanepar que não estava muito correto, que poderia ser um possível vazamento. Que é uma coisa que foi interessante que eu ter colocado no sistema futuramente. Mas, voltando novamente, a última incursão que eu coloquei foi do mês 1. Que essa aqui eu acho que foi até que eu inventei pra fazer um teste. Pera aí. Aqui, ó. Já temos um erro aqui da digitação que já vai valer uma edição. Mas quando você clica aqui no cadastrar consumo, cadastrar conta, você tem a opção da data e a opção de você colocar os valores. A data você pode puxar tanto o formuláriozinho, mas o meu está travando, então eu vou fazer na mão, quanto você pode colocar a mão. Só que eu acho que a gente exagerou um pouquinho nas datas, mas esse é o de menos. Então vou estar colocando aqui a data do mês 2, por exemplo, de 2025, que é essa data aqui. Porque eu de cima vou colocar a data correta, que eu já errei um dos dados. Então, como exemplo, mês 2, já estou errando de novo, ó. É no mês 05, 02, 2025. 2025. Foi utilizado 266 metros cúbicos. Salvando aqui. Então, ele já aparece aqui. Esse dado, como por exemplo, eu falei que estava errado, eu já posso editar ele aqui, por exemplo, tá 266, o correto seria 281. Já faço aqui a atualização. Ele já atualiza. Se precisar remover, tá removido, tanto aqui quanto aqui nas contas Sanepar. Tanto que também, ó, o dado que foi atualizado, 281, também já foi
atualizado aqui no banco. Epa, eu mostrando as coisas cringe. Ignora a musiquinha. Cadê? Tá, perfil, cadastro de prédio. Ah, tá. Esse aqui também seria uma outra. Em vez de a pessoa fazer todo o fluxo de ir lá, ver toda a tabela, coisa do tipo, quiser cadastrar logo uma conta, ela pode vir clicando aqui em cadastrar contas. Clicar de novo e ela volta para essa telinha aqui. Outra tela que tá com fluxo nosso é a de cadastrar evento, que ela já reflete também automaticamente. Tu deveria estar refletindo, né? No caso a gente não fez a inclusão desses dados de eventos em uma outra tabela para estar justificando uma outra, né, alteração. Mas a gente já pode ter a verificação desses eventos. Então, por exemplo, já cadastrei um evento aqui, né? Então eu vou aqui adicionar. Sei lá, eu vou colocar SEIT. Sei lá como se escreve, mas SEIT, sei lá. SEIT. Por exemplo, eu posso estimar quantas quantidade de pessoas que vão estar verificando, né? Vão estar participando desse evento. Então, eu vou colocar cerca de 200. Não, vou colocar 150. A data do início do evento, a data final do evento e a descrição básica de que foi o evento. Então, por exemplo, eu tenho... Vamos colocar uma data qualquer. 01 de 2025. Vai acabar em 23 do 01 de 2025. E uma descrição qualquer do evento. Então, já tem uma data registrando quais são os eventos, a média de pessoa esperada, para que, se for necessário, refletir numa nova consulta, numa nova verificação de conta, ele vai estar refletindo essa informação diretamente para o sistema está reconhecendo. A gente não fez essa linkagem de dados. Também, se eu quiser editar o dado e colocar, por exemplo, algum outro texto, ou até trocar a data, né? Por exemplo, errei a data 23 e passar aqui para o 24, por exemplo, a gente já pode atualizar que ele vai. Era para estar fazendo o contrário. Mas beleza, depois a gente arruma aqui. Tá fazendo uma nova inserção. Mas não era pra estar fazendo desse jeito. Então, cadê que excluiu as informações? E tá basicamente essa é a parte do código, né? Quer dizer, a parte do... Desculpa. A parte do visual. Ah, esqueci também de mostrar que já tem opção de logout também. O logout ele já manda direto pra tela de login. Agora com relação... Vou mudar aqui a tela. Opa, que eu tô mexendo na tela exatamente o que tá precisando. Aqui. Com relação ao código, o que a gente tá vendo? Tem uma coisa que tá me incomodando um pouco, mas por enquanto a gente não tá mexendo ainda. É a organização das rotas. Se você for ver depois lá em cima no vídeo, as minhas rotas, vou até voltar aqui rapidão. Deixa eu jogar pra cá minha tela que é mais fácil do que eu fazer o contrário. Se você for ver aqui as rotas, ela começa a montar. Mas, por exemplo, depois que eu clico, por exemplo, aqui, ela vai direto para outra rota. Ela não tá montando a rota completa. Quero ver depois se a gente consegue estar fazendo essa alteração dessa informação. Mas as rotas iniciais elas estão aqui, estão todas funcionando, né? Incluindo as fotos que a gente está usando de testes. E o que está sendo feito ali, né, para fazer a união com o banco de dados. Cadê as minhas models e minhas services? Cadê? É isso que dá não fazer deixar as coisas separadinhas antes. Aqui, minhas models e as services. E cadê o database? Model, database. Aqui. Então, aqui a gente está fazendo por alguns recursos, né? As models, elas só estão trazendo as informações básicas, né? Para estar lidando com o banco de dados. Então, por exemplo, ela está só fazendo o repasse das informações. Como, por exemplo, a do perfil que eu tinha falado, ele está já trazendo alguns dados.
O database é onde a gente está fazendo a comunicação, né, dos dados. Então vamos pegar aqui por conta Sanepar. Então ele faz a passagem de alguns parâmetros para a gente não estar fazendo muita requisição fora, né, do que é necessário. E cadê aqui as outras models? Essa aqui é a Service Pocket Base, que ela estava trazendo os dados em si, né? Então ela vai trazer a maior parte da recursão dos dados somente na parte de questão de login, para a gente estar conseguindo fazer as verificações. Um exemplo, por exemplo, de como a gente está fazendo service é a própria service do perfil, que como eu falei, ela está repassando as informações, mas ela não está linkada ainda, em processo de melhoria. E vamos voltar aqui, deixa eu fechar tudo. Mais fácil fechar aqui tudo, mas buscar um por um. Opa. Tá, aqui em não é assets, era gente, esqueci onde eu tô fazendo as coisas. Aqui, shared componentes. Tô confundindo as coisas com o do Diego, tô me perguntando onde é que tá as coisas. Tá, mas aqui, como eu tava falando das informações, a gente não tá fazendo a rota do usuário ainda funcional. A gente já tá disponível as visualizações, mas só que ela não tá funcional. Depois qualquer coisa eu puxo ali uma rotinha só pra gente ver. Por exemplo, mas aqui no Navibar tá fazendo todo o caminhamento de rota, né? Então ela tá toda com as funções básicas. E aqui a gente está fazendo, acho que de uma maneira não muito prática, ver se eu consigo mudar isso aqui pro nome, em vez de estar passando a rota em si, para a gente conseguir fazer a recursão de todas, jogando tudo ela para a parte do JS, desculpa, do TypeScript. Então ela faz toda a recursão. Assim como, por exemplo, a gente está, deixa eu pegar aqui, que esses aqui são os arquivos que não estão funcionais ainda. Cadê? Vamos pegar o dashboard admin. Dashboard admin. Esqueci de mostrar, depois eu volto. Que eles estão todos em responsividade. Então, por exemplo, a gente tem algumas coisas que vinculadas direto ao TypeScript, o Tailwind e o DaisyUI, que ele é verificar, já faz esse tipo de recursão, né, para conseguir fazer ele atender a responsividades, né, em telas menores. Algumas estão diferentes por causa que eu fiz de um jeito, o Pet acabou fazendo de outro, mas no final tá dando tudo certo. Mas ela chega e faz toda a verificação, né, corretamente, puxando com os dados. Então aqui também, a parte da frente, nenhuma conta está sendo feita diretamente nela. Essa, por exemplo, de média exibição, ela está sendo feita aqui dentro das opções do dashboard, que é onde eu já fiz uma linkagem com as contas Sanepar, que é onde estava conseguindo pegar os dados já filtrados, já com os dados já corretos da tabela. Vamos ver se vai ter um index para a gente conseguir pegar até os dados melhores. Mas, por exemplo, aquela informação aqui, que já fechou a tela, que eu detesto isso, teoria do code, que, por exemplo, consumo real por pessoa, exibição, ela é uma conta, deixa eu pegar aqui mais fácil, ela é uma conta que vai fazer pegar todos os valores de todos os consumos dos meses, né, de reais da conta, e vai jogar esse valor. Aqui também estão sendo feitas os demais dados. Então a gente consegue ver por mês o total consumo. O mês a gente está mexendo aqui com o pipeline. Então eu tive que fazer uma modificação no arquivo do appts para ele conseguir fazer, porque ele estava trazendo algumas informações diretamente do inglês. Então eu tive que fazer algumas modificações. Deixa eu até ver se eu consigo achar aqui o PPTS. Aqui. Então eu tive que trazer para ele conseguir fazer essa alteração, para conseguir atingir qualquer outro, por exemplo, qualquer outra unidade que quiser utilizar o tipo de formatação, ele já consegue já fazer a filtragem. Então aqui no appts ele já está fazendo o local ID. Então é onde vai trazer realmente, vai formatar qual formato de linguagem que está passando, né? Aqui também está colocando register data, para a gente conseguir passar qualquer informação que for utilizado data, para a gente estar passando sempre com
as mesmas informações, não tem que ficar puxando muita recursividade de cada ponto. E o local pack, que ele faz um retorno do outro. Cadê? Aproveitando que eu já estou aqui. Aqui também a gente está fazendo a questão de utilização de um footer e de um header. A gente está fazendo algo bem mais prático para ele não ficar muito pesado. Então, deixa eu achar aqui só o footer. Depois eu mostro ele novamente ali na tela. Então, esse é o nosso footer, tá bem básico mesmo. Ele tá contendo aqui, no caso, as informações de nós sobre o projeto. A gente não pensou em coisa melhor até o momento. E cadê? Esse aqui é Navibar. Footer. Deixa eu fechar aqui as telas, senão eu começo a me perder, professor. Esse aqui, o header. O header ele já tá mais criado mesmo, mas não tem nada populado dentro dele. Então ele tá bem basicão mesmo, só pra realmente existir, mas não tem realmente nada dentro dele. Como eu tinha falado em sala, mas é melhor estar mostrando agora. Aqui, deixa eu fechar o header. A Navibar, ela tá vindo dessa maneira, são componentes separados. Então, ela tá vindo dessa maneira. Assim como cadê o Aside? A sidebar. Essa é a sidebar do usuário, do admin. Então ela tá bem basicona. Também não tem nada populado nela ainda. Só que esses dois componentes, na hora de passar, eles não estão na melhor maneira recursiva. A gente pode depois trabalhando uma outra maneira de estar usando o layout e estar trazendo menos informações em tela. Mas de momento, para conseguir popular tanto a sidebar quanto a Navibar, independente do perfil, se é de usuário ou se é de administrador, eu estou usando essa opção de Share Mood. A gente em sala conversou que ele não era mais viável, mas mesmo assim, né, de momento ele está funcionando, então eu estou fazendo utilização. Então, provavelmente é uma forma de eu estar unificando isso no futuro. Mas ele pega as importações, né, por exemplo, das informações das Navibars, faz a exportação do que precisa ser utilizado, né, e no arquivo, só fechar aqui tudo, cadê o bot de mim? Ele vem como um arquivo standalone, senão ele não consegue estar fazendo a função. E aqui, não é uma maneira muito prática, por isso que eu falei, talvez a gente pode ficar para um layout, para a gente conseguir trabalhar cada um. Ele é passado aqui em cima as duas informações da Navibar e da Sidebar, antes de fazer todo o corpo. Tanto que parte das informações está passando por um MAI. Por isso, talvez, novamente, a utilização de uma Navibar, um layout, seja no futuro ou seja uma opção mais indicada para fazer uma alteração. Quem mais aqui? Então, com relação ao que eu tinha informado deixa aberto. Com relação ao que eu tinha informado das contas que estão sendo feitas, eu estou puxando algumas informações da conta Sanepar, que é onde está sendo populado, né, os dados naquela tabela. Alguns dados dele estou precisando para fazer as minhas informações do dashboard. Então, eu passo, né, ela por meio do get, para estar conseguindo pegar as informações. Assim como eu falei, como a gente não tinha terminado algumas telas, ainda não estão prontas, eu estou fazendo algumas recursões. Uma outra coisa também que a gente informar que já está trazendo também o array, né, que está com todas as informações da interface de conta Sanepar. A total de pessoas, esse é um valor que vai ser dinâmico no futuro, mas até a gente ter as demais telas feitas, ele fica um valor fixo. Então ele está fazendo, depois de um momento, o teste está sendo feito com 1.026 pessoas. A parte aqui do total de leads por pessoas, essa é a meta focada da ONU. E de momento a gente está fazendo um ajuste com cálculo com 30 dias. Mas futuramente ele vai ser um cálculo dinâmico para identificar qual mês que é, pegar o mês e já bater a conta. Então aqui tá vendo, por exemplo, tá vendo o acesso do construtor da Sanepar, né? Para fazer um construtor livre, então ele é um construtor quase sem parâmetros. Sanepar. Aqui no caso, a conta está puxando então os dados, né? Para puxar a conta específica. Então, caso a conta não seja identificada, ele já derruba esse erro, né? Para a gente conseguir identificar qual é o problema. E aqui começa a parte das continhas, que eu tentei fazer alguma coisa mais enxuta e ela não deu muito certo. Eu tive que fazer ponto por ponto para conseguir fazer a identificação dos parâmetros reais. Então aqui ele pega o valor que é dividido em metros cúbicos, vai fazer a conta por 1000 para conseguir o valor em litros, para facilitar as demais contas, né?
Aqui ele vai pegar aquele valor de 1.026 pessoas e vai fazer a conta dela por 50 para identificar qual seria a média de consumo de água se realmente cada pessoa por dia consumisse os 50 litros por dia. A partir disso, ele vai fazer a verificação. Ele vai pegar os valores que foram utilizados, vai verificar o valor total de mensal que foi feito, né, que foi cadastrado na conta, faz a verificação e verifica se realmente, nesse ponto, se a conta ela estiver batendo a 50 ou acima de 50, ele vai e coloca a tagzinha de que não atingiu a meta. Caso ele verifique que o valor ele é menor, a gente já faz uma outra conta embaixo, que é aquela parte ali que a gente joga o valor, tenta identificar qual é o valor real de consumo da faculdade. A gente no primeiro momento achava que não estava batendo as metas pelos valores que a gente tem, mas se for segundo isso que está batendo as metas, que está conseguindo um consumo diário menor do que realmente é o que é esperado. Então ele está dentro das métricas. Então olha aqui, ele vai puxar o valor, né, como eu falei, do diário real de cada mês. Aqui ele puxa o valor de todos os meses, né, tipo a média geral de todos os meses de consumo. Tem esse botão excluir, que ele tá meio funcional, mas eu prefiro não mexer nele por enquanto para não excluir nada. E o botão exportar, que por enquanto a gente não tem ainda um relatório feito, mas ele já tá com o botão aqui guardando só fazer a chamada. Fechar aqui, para não dar BOzinho. Aqui no Conta Sanepar, a gente dividiu em duas funções, né? Como uma depende da outra, a gente dividiu elas fazendo a mesma parte. Então a Conta Sanepar aqui é onde você entra primeiro, então é onde fica a tabela. Então aqui ele já puxa toda a tabela com todos os dados. Então solta um toast caso a requisição seja feita. Nesse caso, esse toast de alerta é para informar quando você voltar para a tela para indicar que todos os dados foram carregados, né, todos os dados que foram cadastrados. Aqui a gente começa a fazer alguma passagem de dados mesmo para controle, informando o quanto, né, vai ser utilizado a média, né, de água daquele mês para a gente conseguir ter uma ideia. Então esse valor de 404 ele já foi tirado de base nos valores que são passados nas contas, né, o valor médio que é utilizado em cada conta. Isso, novamente, quando for colocado no outro prédio, por exemplo, esse valor tem que ser repassado. E aqui ele está fazendo uma verificação bem simplesinha para conseguir trazer todos os dados para a tabela. Então ele vai atualizar a leitura, vai cadastrar cada leitura, deletar a leitura. Então ele vai fazer todas as informações e o Get Conta Sanepar vai passar os demais dados passados com sucesso, ou caso tenha algum erro, vai passar com a mensagem de erro. E aqui o toast da mensagem, a gente conseguir fazer a informação. E aqui dentro do... Deixa eu confirmar se está gravando. Do Form Sanepar, é onde vai fazer o formulário, que é aquele formuláriozinho, para a gente conseguir pegar as informações. Então a gente está passando, por exemplo, algumas partes do botão, a gente repassa tanto as duas funções juntas, né, para ele conseguir identificar o que está fazendo de acordo com o perfil que está utilizando. Então, por exemplo, atualizar e salvar. De acordo com o que for passado para ele, ele vai estar fazendo uma das duas funções. Aqui também é o formulário, né, que a gente está passando as informações. Então, ele está fazendo o construtor já pegando as informações diretamente do banco do database para conseguir fazer a passagem de dados para a service, as controllers e as models, para conseguir estar populando diretamente no banco de dados. Então aqui é, por exemplo, Form Group, que é a forma que a gente está fazendo o nosso formulário. O NGINIT para fazer a passagem de informações da service, né, para ela estar conseguindo identificar qual service e para onde ele tem que estar encaminhando. Aqui eu tive que fazer uma pequena alteraçãozinha, porque ele não estava salvando no primeiro momento. Então, antigamente estava fazendo uma opção de que aqui ele estava pegando inicialmente não por data, ele estava pegando por string. Então, peguei e joguei eles pro date, né? Removi a opção de string. Então, se você for... Deixa eu puxar aqui.
a model. Carambinha, deixa eu achar onde tá as coisas. Muita tela pra ver. Deixa eu fechar o componente por enquanto. Então aqui ó, nas models, esse é o conta Sanepar. Então aqui ó, ele passa por date. Antigamente ele estava passando por string. Então eu fiz essa alteração para ele conseguir identificar, né, melhor a data e conseguir salvar as informações. Aonde coloquei? Cadê? Então, só por garantia, depois de ter colocado testando, coloquei um debugger para ver se estava realmente funcionando. Só para confirmar porque foi encaminhada a data. Aqui ele faz a identificação do ID da Sanepar e faz a atualização da conta, caso ela seja necessária a atualização. Aqui também ele faz a nova criação, né, assim que efetuada a atualização, e a mensagem de toast. Em eventos, deixa eu conseguir ver porque é outra que está populado. A gente tem basicamente também a mesma estrutura, só que a diferença é que o evento aqui está desligado diretamente, né? Depois o formulário dele, aí temos uma outra pasta. Mas o evento, eu não sei também, professor, o que está acontecendo nessa pasta de evento, porque às vezes quando eu trocava a informação aqui no HTML, de informação de, por exemplo, de style, alguma coisa do tipo, que vem direto do Tailwind, ele começava a passar um erro e começava a parar de recorrer o formulário. Depois tem que estar verificando o que está acontecendo com ele, para a gente até não evitar esse tipo de erro. Mas aqui também ele tem algumas rotas, né, já prefeitas, né, para a gente conseguir fazer encaminhamento. Aqui também a gente tem as opções, por exemplo, já de fazer a identificação dos demais, né? Passa a questão do evento, bate a informação do link e passa o formato que tem que ser lido. E abaixo disso a gente tem as informações do formulário. Então a gente tem o retorno das mensagens de erros, né, dos toasts, que são lançados caso o erro acontece. Então ele pega esse tipo de, depois ele lança no toast pra gente conseguir lançar. Então ele está fazendo a atualização, deleta do evento, a criação do evento, e depois tem que descobrir o porquê que o atualizador dele está criando outro arquivo e não está fazendo a atualização do arquivo anterior. Aí voltando aqui para nossa telinha, eu nem lembrei que eu tinha deixado salvado. Eu falei, aqui está o footer, né, que eu esqueci de mostrar antes. Então ele está com as informações básicas e todas as nossas telas, até o momento, elas estão responsivas. Então se a gente colocar, deixa eu até subir um pouquinho mais, reduzir o tamanho da tela, ele esconde a maior parte, sobe para cá as informações, né, do perfil e monta as telas. Cadastrar consumo também, ó, por exemplo, tá fazendo a mesma coisa. Nova leitura, tá? Visualizar dados também. Mesmo as telas que não estão sendo populadas, a gente está com elas sendo efetuadas de maneira responsiva. Perfil. Ó, cadastrar novo prédio. As contas, caso a pessoa queira ir direto. A de perfil, que foi uma coisa que eu achei legal, que eu tô querendo ver, talvez a gente até aplicar pra, em vez de mostrar a tabela, quando tiver no dashboard, mostrar esses cards. Então, por exemplo, quando tá pequenininho o evento, ele aparece um card. Quando tá maior, ele aparece uma tabelinha. Vou adicionar evento também. E é basicamente isso, professor. Aberto aí para correções e futuros indicações que a gente pode estar fazendo. Ah não, vou voltar aqui, esqueci de um detalhe. Mentira, eu não mostrei as telas do usuário. Deixa eu botar o usuário user, que é uma outra coisa. Como a gente ainda não fez salvaguarde, ele ainda está passando algumas informações diretamente pela rota, que é um passo importante que a gente tem que estar discutindo com ele. Mas esse aqui ainda está com o formato de antigo, então ele está com mock de dados ainda, né, para estar efetuando as informações.
Aqui só tá com o perfil funcional. E a da tipo, a consultar consumo e os demais não tá funcional, porque essa tela ainda ela não foi vinculada ao perfil do usuário que a gente está terminando de fazer a criação dela no admin. Mas então, basicamente desse jeito. Então, tchau, professor. Tô aqui para o meu vídeo ter aguentado.